Fala, nação rubro-negra, empate frustrante no Maracanã. Infelizmente, o Flamengo não conseguiu os 3 pontos, finalizou muito, amassou o Vasco, mas o Léo Jardim, goleiro do Vasco, virou Nóia, virou Buffon, virou Tafarel, seja lá quem você queira referenciar, pegou demais. 7 finalizações do Flamengo no gol, o Léo Jardim pegou as 7 finalizações, inclusive uma cabeçada fantástica do Pedro que poderia dar a vitória para o Mengão. Infelizmente, fomos a 11 pontos, podemos ser ultrapassados na rodada pelo Fluminense e pelo Palmeiras. Vou trazer um corte de um vídeo aqui da ESPN, crédito do vídeo na descrição, ESPN Brasil, sobre esse empate frustrante no Maracanã. Antes de tudo, eu te peço, taca o dedo no like, se inscreve no canal, porque eu sou a FB do Flamengo, trago informações do time mais querido. Que empate amargo. E tem muito sobre esse empate entre Vasco e Flamengo, que me parece, Pedro Ivo, pelo que eu ouvi ontem, durante a programação, pelo que eu ouvi dos vascaínos e tudo, me parece que esse 0-0 foram 3 pontos pro Vasco, é isso, Pedro? Não, tudo bem? Não foi não. Tudo bem? Ontem o pessoal tava cravando que ia ser goleada e tal, 0-0, segurou, hein? O pessoal é uma entidade muito complicada. É que eu não quero dar nomes. Mas... É melhor, tudo bem? William, abração a Tudo você, bem. Elton, professor, Gênio, o fã do esporte com a gente. Não foram 3 pontos porque o Vasco não venceu e porque cada pontinho fosse em 3 seria muito importante pro Vasco, porque vai precisar brigar por cada pontinho nesse Campeonato Brasileiro, pelo que se desenha até aqui. Agora, talvez esteja comemorando muito uma senhora atuação de Léo Jardim. Quando você fala que o goleiro teve uma senhora atuação, é que você teve muito perto, muitas vezes, de sofrer gol ou gols. E o que mais chama atenção, talvez essa turma, tudo esse pessoal aí, essa entidade, essa galera, citou, talvez tenha falado pelo desenho do jogo. O Flamengo não teve uma grande exibição, o Flamengo teve problemas de pressão, de encaixe, de criação, sabe, de um pouco mais de refino ali para finalizar, e ainda assim cria muito mais e não vence por uma senhora atuação do goleiro adversário. E o Vasco, que consegue entregar alguma coisa ali minimamente aceitável, competitiva no primeiro tempo, quando tem que trocar, quando tem que ter um pouco mais de perna no segundo tempo, sofre. Não consegue, a gente vai ver daqui a pouco, no melhor momento, não consegue marcar uma bola levantada, não consegue proteger ali entre eles meio de campo e de defesa, não consegue, sabe, ser páreo para um Flamengo que esbarrou na decisão talvez ruim em algum momento, na finalização ruim em muitos momentos. E na senhora atuação do Léo, a gente está vendo mais uma defesa dele aí. Então. Essa do Rossi. Esse é do Rossi. O Flamengo não jogou muito e não venceu porque o Léo Jardim agarrou muito. Foi. Então acho que isso já diz a diferença entre os dois times. Então por isso que muita gente talvez esperasse uma vitória do Flamengo, que era favorito sim. Agora, se você para analisar a fase do Flamengo, a fase do Vasco, o que foi o jogo, o torcedor do Vasco pode comemorar o ponto porque poderia ter sido derrotado. A gente já tá vendo, daqui a pouco a gente seleciona só as defesas do Léo Jardim. Tem uma na cabeçada do Pedro no segundo tempo, que é do nível de dificuldade absurda, porque ele tá vindo no contrapé, ele volta, baita defesa, e a gente vai mostrar, a gente vai falar também desse Verrete aí com a mão. Ô, Verrete, hoje em dia tem um monte de câmera, viu, Verrete? Pelo amor de Deus, já foi os tempos do Maradona. Ô, meu querido Eugênio Leal, tudo bem com você? Me diz uma coisa. Aqui o Pedro falou sobre um Flamengo que não jogou melhor, e um Flamengo que tinha enfrentado o Grêmio, ido muito bem, tinha goleado o Juventude, mas um Flamengo que não foi tão bem hoje. Mais mérito do Vasco, tem mérito do Vasco nisso, ou mais demérito do Flamengo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Minha avó dizia, dia de muito, véspera de pouco. No futebol tem um outro ditado que é o gastou tudo, né? Gastou tudo contra o Juventude e não guardou nada. Isso. Claro que isso aí é tudo lenda popular, mas o que acontece é que hoje o Flamengo encontrou um adversário que tinha uma postura diferente do Juventude. Eu acho que o mérito do Vasco hoje, e acho que ele existiu, porque indiscutivelmente o time do Vasco é bem inferior ao time do Flamengo, independente do trabalho do técnico, mas foi ser hoje um time mais compacto defensivamente, algo que ele não conseguiu fazer, por exemplo, no jogo com o Ceará, em que deu muito espaço ao Ceará. O Ceará teve liberdade para trabalhar na intermediária do Vasco o tempo inteiro. Hoje, eu acho que ele entendeu que era um jogo com um grau de dificuldade maior, então foi um time mais compacto, linha mais baixa, e que tentou ao máximo tirar a velocidade do jogo. E o Flamengo gosta da velocidade do jogo, ele gera superioridade também em velocidade. E, claro, já foi dito aqui, é o óbvio do jogo, é que o Léo Jardim conseguiu sustentar ali atrás. Mas para que o goleiro consiga sustentar e fazer as defesas, algumas difíceis que ele fez, conta também que a defesa dificulte um pouco a ação do ataque. Sim. Então, finalizou dentro da área muitas vezes, teve sim volume, e era esperado que tivesse volume, mas teve um time que conseguiu ser mais sólido defensivamente do que vinha sendo em outras partidas. Imagino eu que pela compreensão da dificuldade do jogo. Até por isso, atacou muito pouco. No primeiro tempo conseguiu chegar ali 2, 3 vezes com o perigo, teve bola na trave, teve uma boa defesa ali do Rossi, que a gente viu agora há pouco. Mas no segundo tempo o Vasco não passou do meio campo. No segundo tempo não deu um chute a gol. Teve 32% de posse de bola, ficou só resistindo e resistiu. Se era o objetivo, me parece que era o objetivo, não perder. Até para o treinador ter um fôlego, um oxigênio. Agora, se isso é muito, se isso é pouco para o Vasco, se não é o suficiente, se pode jogar melhor, eu acho que pode jogar melhor, mas dificilmente para quem vem acompanhando os jogos do Vasco,
você pode imaginar que hoje, contra o Flamengo, jogaria uma partidaça. O que era possível era tentar não perder. Mas, analisando que o Vasco defensivamente conseguiu, principalmente no segundo tempo, se sustentar bem ali, claro que por conta do Léo Jardim, o Flamengo manteve o volume, mas com uma eficiência bem menor em relação ao jogo contra o Juventude. Porque conseguiu, o primeiro gol, ele sempre condiciona o jogo, né? O Flamengo não conseguiu fazer o primeiro gol, e aí, obviamente, que contra o Juventude isso aconteceu, exatamente. Isso condiciona o jogo, o adversário, os espaços começam a aparecer. O Vasco sustentou o primeiro tempo, eu acho que esse era o objetivo, ir pro vestiário sem levar gol, e aí emular o que o Santos fez no ano passado nos clássicos. Ele tentou, ele até no jogo do Carioca saiu na frente, né? Contra o Flamengo levou uma virada, teve 2 outros jogos contra o Flamengo que perdeu por 1-0. Esse é o Carille, e é o Vasco que jogou dessa forma. Mas eu acho que o Flamengo tem esse componente de não ter conseguido fazer o gol cedo ou fazer o primeiro gol para abrir o jogo. E eu acho que tem muito a ver também com a intensidade que o time aplicou há 72 horas, ou menos que isso. Então, eu acho que é algo que também pesa no desempenho do Flamengo nesse clássico. É bom quando o Elton toca isso, porque aí fica uma dúvida, né? O Eugênio fala bem que o Vasco no primeiro tempo tem um compromisso ali e vai bem nisso, ele tira a velocidade do jogo. Eu acho que o Vasco faz isso. Eu não sei se é só o Vasco tirando a velocidade do jogo ou se é o Flamengo também com muito se fala da intensidade. O que é a tal da intensidade? Contra o Juventude, além do gol que abre o caminho ali muito cedo, era um Flamengo de muita circulação. Era o Michael puxando a bola, era o Arrascaeta puxando a marcação, era o Gerson por dentro. Tinha o Plata fazendo muito bem esse papel. E o Plata como referência. O Bruno referência. Henrique não foi bem hoje. Isso. O Bruno Henrique não foi bem hoje. O Plata fazendo um papel semelhante no meio de semana vai melhor que o Bruno Henrique, não por acaso a troca no segundo tempo. E a movimentação era muito mais intensa. Então também facilitou, talvez, para esse Vasco precisava tirar um pouco a velocidade ali no primeiro tempo. Acho que o Flamengo sentiu, e quando a gente falava aqui, até depois do 6-0, é normal, porque o 6-0 não vai ser régua para a temporada, não dá para aquele ritmo alucinante. O Flamengo fez 3, virou tempo, fez 3 no segundo tempo, e troca peça, e tudo funcionou. O Wesley funcionou, Michel funcionou, Arrascaeta funcionou, Gerson funcionou, Plata funcionou, o Juventude não viu bola. E é meio impossível, eu diria que é impossível você sustentar aqui no quarto domingo sabendo que você vai subir o morro terça-feira para um jogo que é fundamental na Libertadores. Por mais que ninguém vire e fale, olha, ninguém escolheu 2-0 hoje, só que você tem uma intensidade muito acima da média no último jogo, tem um clássico, tem um rival também te dificultando, tem um caminho que não é aberto no começo com o gol, então acho que se somou. O Flamengo, para mim, não tem uma atuação ruim. Acho que ele poderia ter uma situação bem acima. Mas é um Flamengo que cria. Poderia criar mais. E como cria no segundo tempo, não é exatamente como criou no primeiro contra o Juventude. Tem muito de um abafo e do Vasco fragilizado, porque quando troca as peças, o Vasco não sabe para onde vai. O Vasco protege muito mal a sua frente de área, a sua beirada de campo. O Flamengo levanta com muita facilidade. Mas eu acho que sim. Acho que a questão da intensidade aplicada no jogo contra o Juventude, veja bem, não é um problema. Mas não dá para achar que vai ser régua para todos os jogos. E quando você vira para o Vasco, não conseguiu. Não é simples. Não é assim. Talvez não vai conseguir contra ele, deu lá em cima, a proposta seja outra. Talvez vai tentar replicar no Campeonato Brasileiro na semana que vem. O jogo lá é importante, hein, Pedrão? A gente demore para ver aquele jogo do Juventude, foi quase que a perfeição do que o Felipe quer. Mas ainda assim, quando eu paro para ver o Flamengo do primeiro tempo e da metade final ali do segundo tempo, por mais que algumas coisas não funcionem, a movimentação do Bruno não era a mesma do Plata, você sabe que o Flamengo sabe por onde. Você consegue enxergar que o Flamengo sabe por onde está tentando construir. Às vezes não vai funcionar. Às vezes o ritmo não vai ser o mesmo. Mas tem algo ali que o torcedor do Flamengo ele vai embora muito chateado hoje. E o torcedor do Vasco talvez um pouco mais aliviado. Mas não é que foi uma bagunça que não conseguiu achar o caminho do gol. Mas mesmo existia alguma coisa ali, só que não funcionou hoje. Mas mesmo com essa intensidade toda, olha quantas defesas o Léo Jardim está fazendo. Foram 17 finalizações do Flamengo. 7 defesas. Ele teve quase 1,7 de gols evitados. Ou seja, ele evitou quase o dobro de gols que naturalmente ele sofreria. Né, pela qualidade das finalizações. Ou seja, também teve o mérito, logicamente, do goleiro do Vasco, mas mesmo com a intensidade menor em relação ao jogo passado, foram 17 finalizações, 8-0 no segundo tempo. Mas foi um Flamengo que foi mais... foi dominante, mas não foi efetivo. E muito concentradas também, né, Elton? Dentro do tempo do jogo, o grosso dessas defesas acontece ali da metade do segundo tempo, um pouquinho antes. O Léo Jardim começa... antes disso... Nós tivemos um Vasco, acho que a gente até é cruel de falar. O Vasco teve a oportunidade de ir pro vestiário ganhando esse jogo. A gente acabou de ver o lance do Ryan. O Vasco teve pelo menos 2 lances com o Ryan e o Verratti. Não, e o chute na trave do Paulo. Não, o chute do Nuno Moreira, que é uma linda defesa pra mim, é a melhor jogada do Vasco. O Nuno dá um corte, dribla o zagueiro e bate, e o Rossi faz uma grande defesa. É a grande jogada, porque o chute na trave do Paulo Henrique é um chute de rebote. Ele pega um rebote, o goleiro tinha saído para soquear, estava meio fora do lugar, ele arrisca. Vou tentar chutar essa bola no gol. Acaba pegando na trave. Mas a jogada, essa daí, não, nós estamos no segundo tempo. Aí já estamos no segundo tempo. Ali é autonoma daquelas... A defesa do Rossi, que é a única do jogo, é no chute do naquele chute. Se uma daquelas bolas entra no primeiro tempo, e aí vão dizer o si. Mas se entra uma aí você ia ver o carilismo em ação. Aí ia ser muito o Carille. Sim. Né? Que seria a cara do que fez o Carille como técnico. Então o Vasco tem esse problema do coberto oculto, gente. Inclusive dentro do tempo de jogo. O tempo de jogo para o torcedor vascaíno parece muito mais longo do que para qualquer torcedor de futebol.
porque o elenco é curto, o time perde o fôlego, não tem aquelas questões, né? Dia de Felipe Coutinho, dia de Payet, é curto, não vai. É difícil. O Flamengo está em outro patamar, como diz o Bruno, ele está patamares acima do Vasco, né? Não só, está vários patamares acima do Vasco. Mas mesmo assim, quando a gente vê um Flamengo que contra o Central Córdoba faz o jogo decepcionante que fez. Aí ele contra o Grêmio, empolga contra o Juventude faz 6, aí hoje também já não faz um jogo, mas né? Já oscila. Te pergunto, muita gente fala, não, esse Flamengo aí tá pronto, tá nos cascos e tal, esse é o Flamengo, é daí para melhor. O Flamengo também não está pronto ainda? Tá pronto, todo time está em constante transformação. Mas você tem que considerar o calendário. Você não vai manter o mesmo nível o tempo todo. Não vai. Não vai ter a mesma pegada em todos os jogos, jogando 2 vezes por semana, sem descansar, sem praticamente treinar, tem pouquíssimo tempo de treino. Então, o jogo com o Central Córdoba é um jogo assim, foi por acaso. Não foi exatamente por acaso. O Central Córdoba propôs ao Flamengo uma situação a qual ele não está acostumado. E, claro que não o jogo inteiro, mas durante o primeiro tempo especialmente, é uma marcação alta muito intensa, que normalmente o Flamengo não tem. O Flamengo, é claro que é um risco, e eles assumiram esse risco de, passando por essa marcação inicial, encontrar espaço lá atrás. Mas eles conseguiram muitas vezes fazer essa marcação, fazer com que o Flamengo perdesse a bola no campo de defesa, e ali eles geraram situações que, inclusive, se transformaram nos gols do Central Córdoba. Ganharam o jogo ali. Agora, poucos são os times do Brasil que fazem isso contra o Flamengo. Acho que por medo, acima de tudo. Vou subir, não, vou perder essa bola lá, os caras vão vir aqui e vão fazer 2, 3. Mas é uma circunstância tática que talvez possa gerar dificuldade para o Flamengo. Quando você falou, tem um excelente, eu falei banco, eu falei, um excelente banco, mas o banco também não deveria corresponder a essa necessidade. Quando a gente fala do Flamengo, tem um baita elenco, tem um banco sensacional, esse é o time que consegue lidar com várias competições. Não deveria ser assim também? Mas eu acho que o banco corresponde. Eu acho que o jogo de hoje não é um retrato do Flamengo das últimas semanas. O jogo de hoje é um retrato do Flamengo que não vai sustentar 6-0 todo dia. O retrato para mim do Flamengo é o Flamengo contra o Inter, que é interessante, porque do outro lado era o Inter, que tem que mudar 2 vezes dentro do mesmo jogo, acaba tendo uma excelente atuação do Rocher no primeiro tempo e do Antony no segundo. É o Flamengo contra o Vitória, é o Flamengo contra o próprio Juventude, Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo contra o Grêmio escolheu dosar, porque fez 2-0, o jogo estava muito sob controle. O retrato do Flamengo no Campeonato Brasileiro não é o segundo tempo contra o Vasco, que o banco não... Não, hoje talvez... é um clássico também, né? Ainda que tenha toda a fragilidade do Vasco, claro. É um rival histórico do outro lado que, sim, em alguma medida, entra no pacote. Teoricamente, né? Teoricamente é um clássico, não, mando do adversário, né? Pois teoricamente, o mando é do Vasco. São 4... Quinto jogo do Flamengo. Isso. Os outros 4 jogos, a gente consegue ver muito claro o que é o Flamengo até aqui e não necessariamente esse jogo contra o Vasco. Se esse quinto jogo contra o Vasco fosse, sabe, uma situação de confirmação de queda, não veio bem contra o Juventude, não conseguiu jogar contra o Grêmio fora de casa, aí eu poderia falar, esse banco não está ajudando. Não, acho que hoje é uma situação muito específica, acho que o cansaço pode pesar, acho que você não consegue manter essa rotação o tempo inteiro, acho que vai sofrer muito na terça-feira e isso precisa ser considerado, talvez lá você não tenha que ter uma exibição como você tenha contra o Juventude ou contra o Grêmio, quando você tenha que simplesmente fazer a pontuação que você deixou de fazer em casa contra o Central Córdoba, que muito provavelmente estava na conta, no planejamento. E no fim de semana que vem, de sentar aqui e falar, foi uma queda, não foi, esse Flamengo cansou, esse Flamengo está oscilando, porque senão todo fim de semana a gente vai ter esse debate. Mas foram 2 jogos bons e hoje não foi bom. Será que tá caindo? Não, hoje vai ser assim. Que de alguma forma, muito pouco não vai jogar 38 jogos e hoje não foi um jogo nível. ruim. O Flamengo fechou com 64% de posse de bola, N finalizações, né? Então, eu acho que o resultado... Controlou o jogo, dominou o jogo, empurrou o Vasco. Não fez o gol, faltou o ponto final. Eu acho que o resultado condiciona a análise, porque acho que a gente não está colocando que 7 defesas faz muita diferença. Faz, o Jardim foi o cara do jogo, a gente está falando. O Flamengo fez mais gols, fez menos gols no Juventude do que o Léo Jardim fez de defesas contra o Flamengo. Sim. Então eu acho que também condiciona, né, o resultado acaba condicionando a análise de que o Flamengo não conseguiu. Eu acho que tem essa questão, eu acho que o time funcionou. Agora, a eficiência nas finalizações, né, porque foram 7 defesas, mas foram 17 finalizações. Sim. Então... teve uma margem aí de mais 10, né, que o Flamengo não conseguiu ser efetivo e fazer pelo menos um gol. Então, acho que o que não funcionou foi a eficiência de um time que costuma ser letal na maioria das vezes. Bom, pessoal, esse foi o corte do canal ESPN Brasil, trazendo as informações desse empate amargo, desse empate frustrante do Flamengo. Infelizmente o Flamengo não conseguiu caprichar ali no último toque na bola. Gerson teve bastante chance de gol no primeiro tempo, segundo tempo teve Pedro, teve Plata, teve muita coisa boa do Flamengo. Infelizmente não conseguimos botar essa bola dentro do fundo do gol do Vasco, com grande inspiração do Léo Jardim. Infelizmente agarrou demais e o Flamengo empatou e foi a 11 pontos, podendo ser ultrapassado na rodada pelo Fluminense, que pode ir a 12, e pelo Palmeiras, que pode ir a 13. Agora o time vai se preparar para enfrentar a LDU de Quito na altitude, meu papai, meu garoto. De La Cruz não vai, Alan também não vai viajar.
mas o restante do elenco vai e precisamos muito dessa vitória, pois perdemos o último jogo da Libertadores em casa contra o Central Córdoba. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, ficou com um gosto amargo esse empate pra gente. Sabadão poderia estar comemorando a vitória do Mengão, mas vida que segue. Já te peço, taca o dedo no like, se inscreve no canal se você gosta de acompanhar o Mengão queridão. É só o FB do Flamengo, traz informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Vamos levantar a cabeça. Terça-feira tem mais. Tem LDU lá em Quito e vamos trazer esses 3 pontos pro Rio de Janeiro. Forte abraço. Se inscreve no canal.